Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família neste dia 23 de abril de 2024. Essa terça-feira, vamos ao capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas?
Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos? Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Glória a Deus por sua palavra, não é? Veja como o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer com ousadia, né, a pessoas que ele nunca tinha visto antes, que se arrependessem dos seus pecados, se arrependessem da idolatria, se arrependessem de ignorar o Deus que eles diziam, o Deus desconhecido, né? E hoje não é muito diferente, meus amados. O Deus criador do universo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse Deus, para muitos, ele é desconhecido. Até para aqueles que se dizem cristãos, ele é desconhecido, porque muitos cristãos não o conheceram ainda, porque não tiveram a coragem de abrir a sua palavra para ler a história bíblica de Gênesis a Apocalipse. Livro esse que a gente
se esforçar e ler aí uns 10 capítulos por dia, dá para ler esse livro em 6 meses, né? Tem gente que não conhece a Deus, tem gente que nunca teve uma experiência com Deus, tem gente que já ouviu falar dos 10 mandamentos, mas não conhece os 10 mandamentos bíblicos, né? Tem gente que ainda não reconheceu a Jesus como Senhor de sua vida, diz que o ama, mas não sabe o que Deus determina que nós devamos fazer para provarmos que o amamos. E o que nós devemos fazer, Jacó, para provar a Deus que amamos Ele? Devemos cumprir os seus mandamentos que estão na Bíblia. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3 até o 17, estão lá os 10 mandamentos. Esse é o mínimo que a gente tem que saber para ter um bom relacionamento com Deus, baseado nos 4 primeiros mandamentos, e um bom relacionamento com o nosso próximo, baseado nos 6 últimos mandamentos. Amém? Que Deus abençoe você e que você busque ao Senhor enquanto se pode achar e clame pelo nome dele enquanto ele está perto. Um forte abraço e Deus abençoe.